O Império Romano e na grandeza que moldou o mundo. O Império Romano e na grandeza que moldou o mundo. Poucos impérios na história foram tão influentes quanto Roma. O que começou como uma simples cidade às margens do rio Tibre se tornou a maior potência do mundo antigo, dominando 3 continentes e deixando um legado que ecoa até hoje. Mas como esse império surgiu, prosperou e, por fim, entrou em colapso? A lenda atribui a fundação de Roma a Rômulo e Remo, irmãos gêmeos criados por uma loba e descendentes do herói troiano Enéas. Em 753 a.C., Rômulo teria fundado a cidade e estabelecido suas primeiras leis. No entanto, Roma não nasceu grande. No início, era apenas uma vila entre tribos rivais na Península Itálica. Sua ascensão veio com uma combinação de diplomacia, guerra e um sistema político que soube se adaptar ao longo dos séculos. Nos primeiros séculos, Roma foi governada por reis, até que, em 509 a.C., a monarquia foi derrubada e uma república foi estabelecida. O Senado, composto por aristocratas, passou a governar junto com os cônsules. Mas o crescimento territorial trouxe desafios, e a república enfrentou crises internas, rivalidades políticas e disputas entre as classes sociais. À medida que Roma se expandia, suas instituições republicanas se mostraram insuficientes para administrar um território tão vasto. A corrupção no Senado e os conflitos entre patrícios e plebeus levaram a uma série de guerras civis. Foi nesse cenário que surgiu Júlio César, um general brilhante e um estrategista político sem igual. Júlio César conquistou a Gália e se tornou um dos homens mais poderosos de Roma. Ele desafiou o Senado ao cruzar o Rubicão com seu exército em 49 a.C., iniciando uma guerra civil contra Pompeu. Vitorioso, César se tornou ditador vitalício. Mas sua concentração de poder despertou o medo entre os senadores, que temiam o fim da República. No dia 15 de março de 44 a.C., foi assassinado a punhaladas por conspiradores liderados por Bruto e Cássio. Sua morte mergulhou Roma no caos. Com a morte de César, Roma ficou dividida. Marco Antônio, seu aliado mais próximo, e Otaviano, seu herdeiro adotivo, inicialmente formaram uma aliança para vingar César. No entanto, Marco Antônio se envolveu com Cleópatra do Egito, o que o colocou em conflito com Otaviano. Otaviano derrotou Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, em 31 a.C. Ambos se suicidaram pouco depois. O jovem Otaviano, agora sem rivais, consolidou seu poder e mudou para sempre a história de Roma. Em 27 a.C., Otaviano recebeu o título de Augusto, tornando-se o primeiro imperador de Roma. Ele manteve a ilusão de que a república ainda existia, mas na prática concentrou todo o poder em suas mãos. Reformou o exército, fortaleceu as fronteiras e iniciou uma era de prosperidade conhecida como a Pax Romana, que durou mais de 200 anos. Seu governo estabeleceu as bases para um império que duraria séculos. Roma possuía uma economia altamente diversificada. A agricultura era a base, mas o comércio marítimo conectava o império a regiões distantes, trazendo especiarias, metais preciosos e escravos. A sociedade era rigidamente hierárquica. No topo estavam os patrícios, seguidos pelos plebeus, clientes e escravos. O trabalho escravo era essencial para a economia, mas também gerava instabilidade social. A cultura romana valorizava a honra, o dever e a lealdade ao Estado. A família era a base da sociedade, e o paterfamilias tinha autoridade absoluta sobre os membros da casa. A religião era originalmente politeísta, com deuses como Júpiter, Marte e Minerva. No século IV, o cristianismo foi adotado oficialmente, mudando para sempre a identidade espiritual do império. O exército romano era disciplinado e altamente organizado. As legiões seguiam táticas avançadas, como a formação de testudo, a tartaruga, e o uso de estradas militares para deslocamento rápido. Administrativamente, Roma dividia seu território em províncias governadas por prefeitos e governadores. O império era sustentado por uma eficiente rede burocrática e tributária. A engenharia romana foi uma das mais avançadas do mundo antigo. Estradas pavimentadas, aquedutos, anfiteatros e templos ainda sobrevivem até hoje. O Coliseu, o Panteão e o Fórum Romano são símbolos da grandeza de Roma. O direito romano influenciou os sistemas jurídicos modernos. O latim deu origem às línguas românicas, e o cristianismo, que surgiu dentro do império, tornou-se uma das maiores religiões do mundo. No século III, Roma entrou em declínio. Crises econômicas, corrupção, disputas políticas e invasões bárbaras enfraqueceram o império.
O saque de Roma pelos visigodos em 410 e a deposição do último imperador, Rômulo Augusto, em 476, marcaram o fim do Império Romano do Ocidente. Mesmo com a queda do Ocidente, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, sobreviveu até 1453. Muitas tradições romanas, como o cristianismo, a arquitetura e a legislação, foram preservadas pelos bizantinos e influenciaram a Europa medieval e moderna. O legado de Roma ainda está presente em nossa sociedade. O conceito de república e senado influenciou democracias modernas. O cristianismo, que emergiu em Roma, tornou-se a religião predominante no Ocidente. A infraestrutura, o direito e até mesmo a cultura do entretenimento, como os esportes e os anfiteatros, têm raízes romanas. Roma não foi apenas um império. Foi uma ideia, uma civilização que moldou o futuro. E, de certa forma, ainda vivemos na sombra de sua grandiosidade. Afinal, todos os caminhos levam a Roma.